Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e o verso 18. Diz assim a Sagrada Escritura: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Também um texto bastante conhecido, bastante citado e pregado. E eu quero fazer uso desses dois versículos hoje para a nossa ministração. E eu estive meditando sobre essa temática da morte de Jesus. E tem um livro, os irmãos até sabem, né, que as minhas mensagens, as que eu prego, elas têm um título às vezes diferente, né? Alguns pastores até acham interessante, o pastor Cleilson mesmo achou cada mensagem com um título diferente, chamativo às vezes, né? Por exemplo, eu sei quando Jesus voltará, ou como na semana passada eu preguei, Jesus não está voltando, entre outros, né? Eu vi um livro, aliás, eu não li o livro, eu só sei do título dele, que é de um puritano chamado John Owen, bastante conhecido também, famoso, que esteve pregando o Evangelho no século XVII. Ele nasceu em 1613 e o seu falecimento foi em 1683. Ele era escritor, teólogo, e ele tem um livro com um título muito interessante: A Morte da Morte na Morte de Jesus. Eu não sei se você já viu o livro dele, John Owen. A Morte da Morte na Morte de Jesus, né? Não é interessante isso? É um título bastante interessante do livro dele. Mas eu não vou usar desse plágio para pegar o título do livro dele para fazer o título dessa mensagem. Mas o título da mensagem desta noite é quase igual ao que ele falou, só que eu não vou usar o mesmo nome. Eu vou usar apenas A Morte Morreu. Título da mensagem: A Morte Morreu. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e nós temos que olhar com muito critério, com muita cautela. Eu gosto muito de estudar as doutrinas da Reforma, muito em especial os puritanos. Acostumem-se com esse termo: reforma, reformado, reformadores, puritanos, esses nomes. Eu lhes aconselho a pesquisar nas Escrituras, evidentemente, mas não perder o contexto da história, o que aconteceu, o que tem acontecido. E a história é importantíssima em todo sentido. Um povo que não tem memória é um povo que se perde facilmente, não é assim? Um povo que não tem história é um povo que se perde facilmente. E no século XVII, os puritanos eram cristãos que eram extremamente criteriosos com as Escrituras. Tinham entre os calvinistas, entre os batistas, entre os presbiterianos de forma geral, calvinistas, e entre os anglicanos, entre outros. E eles eram criteriosos com as Escrituras, com as Sagradas Escrituras, tanto com as suas canções, como a condução do culto, como a pregação. Seria como se fosse, por exemplo, né, assim, não digo a grosso modo, mas com a base, por exemplo, como os bereanos, que iam analisar o que o apóstolo Paulo, não era o pastor Morgado, não, o que o apóstolo Paulo estava ensinando. Eles iam pegar as Escrituras e ver se aquilo de fato era correto, contextualizado, centrado nas Escrituras, na verdade de Deus, na palavra do Senhor. E os puritanos tinham esse costume, eles tinham essa ênfase das Escrituras. Hoje eu estava nos meus estudos também, que costumeiramente eu faço, porque o verbo estudar tem que estar no presente do indicativo. Eu estudo, e uma mulher, ela foi num culto e choveu muito, como hoje, por exemplo, tem uma chuva, né? Hoje está uma chuvona aqui terrível, está chovendo até agora, por exemplo. E essa irmã chegou lá um pouquinho atrasada, até por conta da chuva, muita chuva, e ficou só o pastor e essa irmã. E era uma igreja nessa época dos puritanos. Aí o pastor ficou olhando, só estava a irmã ali e tal.
mais alguém, umas duas, poucas pessoas, e ele convidou o seguinte: olha, vamos ler um salmo aqui, uma passagem bíblica, fazer uma oração e vamos embora. Aí ela falou assim: pastor, eu viajei 3 horas de barco, de canoa, perigo, né? Não é barco, canoa, 3 horas. Eu andei 15 quilômetros, depois de andar 3 de barco, para vir para o culto. Mas não é para o senhor apenas ler um salmo, uma palavra assim, e orar e vamos embora. Eu vim aqui para o culto, eu vim aqui para louvar, adorar o Senhor e ouvir a pregação do Evangelho. Aquele pastor se recompôs ali e fez o culto, pregou o Evangelho, louvou, cantou, adorou o Senhor, fez tudo que tinha que ser feito. Porque às vezes nós temos esse costume, a metade faltou, ou então 70% faltou por causa da chuva, por causa do jogo, por causa da novela que está no fim, sei lá, alguma coisa. E eles tinham essa premissa de: não importa quantos sejam, importa que seja feito para a honra e glória do Senhor. E tomando base nisso, esse cuidado com as Escrituras, eu quero falar um pouco sobre uma passagem, nessa passagem alguma coisa interessante, ou muita coisa interessante, diga-se de passagem, sobre as Escrituras. A morte morreu, ou a morte da morte. Quando olhamos para Romanos capítulo 5, é um versículo que eu cito constantemente. Ali está nos afirmando, nos apontando, nos instruindo, nos ensinando que por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram porque o representante da raça, que é Adão, abriu essa porta para o pecado. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então tem a morte física e a morte espiritual, das quais as pessoas sem Cristo já estão mortas, e as pessoas em Cristo, elas são trazidas à vida, conforme eu sempre tenho citado aqui. Observe só a palavra do Senhor nos instruindo e dizendo: olha só, Santo Anselmo, ele disse no seu livro, Porque Deus se fez homem, é o título do livro, e ele escreveu no seu livro assim: o homem devia, tem a dívida, mas não podia pagar. Deus podia pagar, mas não tinha dívida, não devia. Então o homem deve, mas não tem como pagar, porque o homem é pecador, mas não tem como pagar. Deus pode pagar, mas não deve. Então ele chegou à conclusão que Deus se fez homem para poder pagar esse preço da morte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós olhamos para o 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Logo nós temos uma certeza em Cristo, que embora o pecado entrou e a morte entrou por essa porta que foi aberta, o plano de Deus não é que o homem morra, não era esse o plano original do Senhor. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tem determinações, tem decretos eternos que cumprir-se-ão no seu tempo. Quantos de nós já choramos por causa dos nossos entes queridos que se foram? Por exemplo, quando eu tinha 12 anos, meu pai sofreu derrame cerebral, o AVC, que hoje a nomenclatura correta é AVE, acidente vascular encefálico. E quando eu tinha 12 anos, ele, acometido por essa enfermidade, já perdi todo a minha adolescência, de poder ter um pai para ensinar, para instruir, para brincar, porque meu pai ficou ali, foi meu primeiro paciente, diga-se de passagem também. Não falava direito, não tinha raciocínio, foi bastante grave. 2 anos depois, ele não morreu, quem morreu foi minha mãe. 2 anos depois, a minha mãe morreu. Ficou doente no final do ano, em dezembro ali, quando foi no dia 12 de janeiro de 1985, com 12 anos, com 14 anos que eu tinha, eu perdi minha mãe. Então a gente luta nessa vida, que tem pessoas que perdem os pais já adultos, com filhos, com netos. Tem uns que têm pai, né? O pastor Cleilson, por exemplo, que teve aqui, ele tem até avó. Ele tem a minha idade, um pouquinho mais novo que eu, tem 2 anos a menos que eu, acho. Ele tem até avós ainda, que bênção, né? Eu conheci um dos meus avós só. O meu irmão mais velho já se foi,
abaixo dele também já se foi. Eu tenho 4 irmãos que morreram assim, novinho, meses. Eu sou caçula de 12. Eu sou o último da turma dos 12, dos quais nós somos 6. Hoje somos 3 mulheres e 3 homens, né? Eu sou o caçula. Então 4 irmãos já se foram quando pequeno, mais 2 adultos. O meu pai também, depois de 7 anos na cadeira de roda, entrevado ali numa cama, etc., também se foi. Então tudo isso daí que eu estou dizendo é plano, não é o plano de Deus assim estabelecido. A morte veio e levou, as doenças entraram, o mal entrou, as coisas ruins aconteceram, é consequência do pecado. Mas o plano de Deus, como eu falei, não pode ser frustrado. E Deus não é que tem um plano B, Deus tem seus decretos eternos. É o cordeiro que foi morto desde a fundação. Eu já falei aqui e vou repetir: Deus não é pego de surpresa por nada. Algumas pessoas gritam, esbravejam nas suas pregações, em suas preleções, dizendo: você precisa surpreender Deus, surpreenda Deus. Já viu isso? Surpreenda Deus, faça algo que você vai surpreender Deus. Como eu posso surpreender alguém que Isaías fala no seu livro, dizendo que ele mostra o fim desde o início, desde o princípio? Ele é o que decreta, ele mostra agora já o fim desde o princípio. Eu li aqui um texto de Apocalipse, muito embora hoje a minha mensagem não é escatológica, no seu cunho escatológico, doutrinas escatológicas, não é isso hoje. Mas nesse livro de Apocalipse, muitas pessoas têm pavor de ler. Eu conheço pessoas que têm pavor de ler Apocalipse. É um livro muito difícil, muito complexo, na verdade, Apocalipse quer dizer revelação. Até porque algumas versões brasileiras aí, em português, aliás, não vem escrito Apocalipse, vem escrito revelação. Porque o termo na sua etimologia quer dizer revelação. Jesus revelando. Não é alguma coisa... Até porque quando se fala em Apocalipse, se linka, né, como se fala hoje, com alguma coisa ruim, alguma coisa catastrófica. Por exemplo, acontece uma tempestade muito grande, queda de barreira, e águas que se levantam e inundam as casas. Foi um evento apocalíptico. Mas o Apocalipse é terrível, tenebroso para quem não tem Cristo. Isso, diga-se de passagem, que será mesmo. Mas para quem tem Jesus, isso aqui é uma revelação do cuidado de Deus, anunciando desde o início o fim. Mas agora eu quero que você entre comigo numa passagem bíblica, onde nós estamos falando que o Senhor Jesus mostra-se para João na ilha de Patmos. E João, quando vê, olha o versículo 17: eu quando vi, se você pegar o versículo 9 a seguir, você vai ver que no meio dos castiçais ele está andando e olha só, eu vou ler o verso 13. O verso 12: e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu quando vi, João falando, né? E eu quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. João na ilha de Patmos, já com seus 80 ou 90 anos já passados, já idoso, encarcerado, aprisionado, o Senhor lhe revela, lhe mostra coisas tremendas, e ele tem aquela visão, e quando ele vê, ele cai aos pés do Senhor, porque foi uma visão gloriosa de Jesus, glorioso, tremendo. E quando ele cai com o rosto em terra, cai de joelho prostrado diante do Senhor, o Senhor chega humilde, glorioso, mas humilde, amável, glorioso, amável, e diz: não temas, sou eu que estou aqui, João. Passei com você, se ele dissesse nas nossas palavras, né? Um tempo na terra, ensinando e pregando, sou eu aquele mesmo lá, que fui morto. A ênfase está aqui: eu morri, porque eu estive
Isso foi necessário, porque a morte atingiu a todos, mas eu morri, porque o homem não podia pagar, devia, mas não podia pagar. Deus não podia pagar, aliás, não devia, mas podia pagar. Então ele se fez homem e morreu. Eu, o que morreu, que fui morto, mas eis aqui estou vivo e para todo sempre. Mas agora vamos adiantar nossa conversa aqui no Evangelho e vamos lá para a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Muitos colocam assim, a última ceia, mas não é a última ceia, é a primeira ceia, porque até então era só Páscoa, e ele estabelece ali a ceia. Então é errado você dizer, vamos ler o texto aqui da última ceia. Ué, não é a última ceia, é a primeira ceia, porque era a Páscoa, e na Páscoa ele institui a ceia. Está vendo por que às vezes a gente erra? Por não conhecer as Escrituras, por não analisar, por não uma leitura cuidadosa. Às vezes, ali mesmo, uma leitura ali, você já consegue decifrar, ou entender, melhor dizendo, né? Olha só o que diz Lucas capítulo 22. O Senhor vem, nasce, verso 4 de Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que ele, na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. A palavra do Senhor nos diz que ele cumpriu toda a lei, que ninguém podia apontar pecado nele, ninguém podia lhe dizer que ele tinha alguma coisa, apesar de dizerem até que ele tinha demônio, que ele era usado pelo maligno e assim por diante, que ele blasfemava. No entanto, ninguém podia lhe acusar de pecado, de erro. Ilibado, soberano, glorioso e eterno, veio pagar e veio cumprir. E quando olhamos para o livro de Lucas 22, a partir do versículo 8, e mandou a Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele disse: eis que quando entrar na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água, e seguiu até a casa em que entrar. E direis ao pai de família, ao pai da família da casa: o mestre diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Ele dá essa ordem, eles vão lá e começam a fazer o preparativo para a Páscoa dos judeus, que celebrava a saída do Egito. E nós estamos em estudo que Jesus é a nossa Páscoa. O que aconteceu, aquela figura tipológica de Moisés ali sacrificando junto com a nação de Israel o cordeiro, e o cordeiro que João Batista aponta é Cristo Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para isso ele nasceu, para isso ele veio ao mundo. E eles estão agora ali preparando a Páscoa, preparando tudo. E o Senhor vai no momento certo, na hora certa, senta com seus discípulos, celebra a Páscoa com ele. Depois de celebrar a Páscoa, ele institui a ceia, os elementos da ceia. Ele deixa bem claro como é que tem que ser. Se você olhar para o livro de João, no capítulo 13, ele vai lavar o pé dos discípulos, dando o exemplo: vocês têm que ser assim. Não é que tem que lavar os pés. Tem algumas religiões que fazem a sessão de lavar os pés. A humildade, eu sendo mestre, vocês me chamam de mestre, de fato eu sou mestre, mas sendo mestre eu lavo vossos pés. Fazei isso também, ou seja, sede humildes, sede cuidadosos com os demais outros. E assim ele ensinou, instruiu. E durante a ceia, ali nessa Páscoa, melhor dizendo, se você pegar aqui em Lucas 22 mesmo, você vai ver que, verso 24, houve também entre eles contendas sobre o qual deles parecia ser o maior. Naquele momento tão crucial da história, naquele momento tão pesado, tão crucial da humanidade, onde Cristo estava há pouco tempo, há poucas horas do seu grande e terrível momento da cruz, que ia vencer a morte ali, as pessoas, os seus discípulos, perguntando para o outro: mas quem de nós será o maior? Será que é João? Será que é Pedro? Será que é Tomé? Será que é Tiago? Será que é Filipe? Será que é André? Quem de nós será Bartolomeu? Quem de nós será o maior? E o Senhor instrui eles: olha, não é assim. Eu sou o mestre de vocês e lavo os pés. Em certo momento Pedro fala assim: Senhor, mas não lava meus pés. Não, lava a mão, cabeça. Não, filho, quem está limpo só os pés, está tudo certo. Você não entende isso agora, mas vai entender depois. Agora você não entende, mas vai entender depois. Ele come a Páscoa, institui a primeira ceia, e daí eles vão para o Getsemane. No Getsemane, que quer dizer prensa de óleo ou prensa de azeite, ele chega lá, e a palavra do Senhor nos diz em Lucas 22, o verso de número 44, vou ler o 42. Ele orando, ele diz assim:
40, vai. E quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, e corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ele, orando naquela grande agonia, orava mais intensamente, e diz o texto que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Lá na ilha de Patmos, ele chega glorioso e fala para João: fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Mas naquele momento, como homem, não deixando de ser Deus, mas sendo homem, e agora também, nesse momento também, exatamente agora, não deixando de ser homem, mas num corpo de glória, porque ele nunca deixou de ser Deus e nunca mais vai deixar de ser homem, lá na eternidade, à destra do Pai. Mas nesse momento, eu quero falar um pouquinho sobre uma fisiopatologia que aconteceu ali. Quantas vezes eu li isso daqui e fiquei pensando: meu Deus, como é que alguém chega a suar tanto que o seu suor são gotas de sangue? Porque para nós suarmos naturalmente é fácil. Qualquer movimento que fazemos nesse calor aqui em Cruzeiro, por exemplo, que é muito quente, qualquer coisa que façamos já estamos suando. Uma caminhada, arrumar uma casa, limpar daqui, ali, qualquer coisa. Mas a agonia foi tão grande, o momento foi tão terrível, que a sua agonia tamanha foi que o seu suor, ele começou a se transformar em grandes gotas de sangue, chamados de hemorroides ou hematidroses. É uma desordem associada aos vasos sanguíneos, que fisiologicamente, devido à congestão vascular capilar, ela causa hemorragia, faz com que as glândulas sudoríparas, elas vão arrebentando ali, e o sangue nessas veinhas pequenas, chamadas de capilares, se arrebenta de tanta agonia. Alguém em muita agonia, pode acontecer isso. E o peso que estava sobre Jesus naquele momento, ali no Getsemane. Tem um filme aí que aparece um demônio tentando ir na hora, isso aí é heresia. O que aparece naquele momento lá é um anjo para confortar o Senhor. É o que o texto nos informa. Diz que apareceu Satanás lá igual um filme que tem por aí famoso. Não, apareceu um anjo para confortar, verso 43. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, sabendo que dali a pouco ele seria levado para ser açoitado, ia sofrer muito, e depois ia para a cruz. E aquela agonia terrível, sua pele ficou frágil por causa desse processo, e orava, e a Bíblia nos informa que ali gotas de sangue rolaram pelo chão. O seu suor, pelos poros, a glândula sudorípara é a glândula que produz suor. Nisso os vasos arrebentam e saiu sangue. Ali o sangue começou a escorrer, desde ali. E ele orava cada vez mais, a sua pele se tornou frágil e tenra, e orava, e a sua pele tenra pelo peso, pela dor, porque ele veio pagar e como não podia pagar. Em outras passagens ele diz assim: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas segundo a tua vontade faça. Aí alguém bate no peito e fala: não, eu determino e Deus faz. Não, o próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo aqui: se possível for, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Porque o momento foi crucial, foi terrível, pesado. O momento que a humanidade despreza, que o homem despreza, que a igreja muitas vezes não prega, os pastores não querem mais pregar sobre isso. Você pode observar que em muitos lugares sequer citam-se o nome de Jesus, principalmente nessas igrejas que tem programa de televisão, e quando o cita para arrancar dinheiro, para arrumar uma forma de sucesso, de dinheiro, de triunfalismo e assim por diante. Nunca para apontar, nunca associa Jesus e a pessoa se arrepender, Jesus e a salvação, Jesus e a condenação se não se arrepender, nunca associam. É somente para ganhar dinheiro e assim por diante. Mas aquele momento que ele estava ali, naquela agonia, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Então chegam os soldados com Judas no meio, o traidor que com um beijo aponta: isso aqui é o mestre. E ali com tocha de fogo, armados,
O apóstolo Pedro vai e fere a orelha de Malco, Jesus vai lá, pera aí Pedro, não é assim não, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ele vai e é levado à presença de Anás, Caifás, Ponto Pilatos, Herodes, naquela noite ali tão terrível, tão tenebrosa, de modo que ele é injustamente acusado, injustamente feito um julgamento ali que não era o correto. Tinha que se levar ali diante do Sinédrio, do Sanhedrin, com 72 pessoas, mais as testemunhas, mais uma série de coisas. Fizeram tudo errado, fizeram tudo nas caladas da noite. E ele já estava ali sendo massacrado por tanto peso, por tanta angústia, por tanta dor. Já havia certamente o seu corpo marcado já com sangue, do suor que escorria. Foi grandes gotas de sangue que caiu no chão, não foi uma gotinha, foram grandes gotas de sangue. E depois daquela interrogação tão terrível, a Bíblia nos diz que ele foi levado a um flagelo terrível, tremendo. Pilatos mandou que flagelasse Jesus, ele foi flagelado. A palavra nos diz que ele foi surrado violentamente. E essa flagelação era uma preliminar para toda a execução romana. Antes da execução, a preliminar, o que vinha antes, era um açoite ferrenho, feito com um instrumento chamado flagram ou flagelo, um açoite curto com tiras de couro, com pequenas bolas de ferro e pedaços de osso de ovelha. Olha que coisa interessante. O ferro, as bolas de ferro batiam, causando hematoma, feriam lá dentro. Imagina, por exemplo, você levar uma pedrada. Você já viu aquelas polícias quando dão um tiro de borracha? Eu já peguei um paciente que levou tiro de borracha. Fica machucado ali fora, esfolado ali fora, fica vermelho, arranca a pele, machuca, mas lá dentro que a dor é terrível. É mais ou menos o que acontecia. Colocaram sob fala da minha linguagem caipira, né? Um toco, metade de um poste pequeno, colocaram ali algemado, com as costas descobertas, e bateram muito com isso, bateram muito. Cada açoite, ele vinha com aquelas bolas de ferro, batia nas costas, machucava lá dentro, batia nas costas, machucava lá dentro, doído, muito doído. E aquelas tiras com aqueles ossos de ovelha, elas arrancavam lascas da carne, arrancavam um pedaço da pele, iam batendo e arrancando lascas de carne, ia machucando até o ponto de chegar nos músculos. Se você pesquisar sobre o flagelo dos romanos, era dessa natureza. Ia batendo e ia machucando, ia batendo e ia machucando, ia cortando, de modo que ia ocorrendo hematomas, sangramento, e a pele machucada, dilacerada, além de tudo isso que ia acontecendo com ele, mudo, calado, como um cordeiro, como fala lá em Isaías 53, ainda teve que enfrentar a zombaria. Eles pegaram Jesus, bom, ele é o rei, então vamos colocar uma coroa nele, colocaram uma coroa nele, de espinho, não uma coroa de ouro com pedras e assim por diante, não, uma coroa de espinho. Na região da Palestina, hoje tem um nome, né? Eles chamam de espinho de Cristo, né? Mas eram espinhos grandes, curvos. Fizeram aquele trançado e colocaram e bateram. Dá a impressão que colocou assim, deu uma ajeitadinha, não, colocaram aquilo e bateram com força para cravar em sua cabeça, para rasgar o couro cabeludo, para machucar de verdade, de fato. De modo que o seu sangue já tinha sido estourado, os seus vasos sanguíneos capilares, por causa da agonia lá no Getsemane, onde é chamado de prensa de azeite, prensa de óleo, o termo quer dizer isso. Ali esmagado e prensado ali, e depois levado para o açoite, colocando uma coroa de espinho, bateram nele, pegaram um manto velho de um soldado, o manto vermelho, para fazer uma zombaria, como se ele fosse, ele é rei, mas zombando dele ali, colocando nele o manto, e aí batendo nele. E aí o texto nos informa que deram punhadas. As versões antigas falam punhadas, de punho fechado, que é soco. A minha versão já fala soco e bofetadas. Então não foi soquinho, nem foi soco de verdade, e bofetada de verdade. As suas costas arrebentadas, seu couro cabeludo machucado, seu cabelo e barba todo ensanguentado. E eu, como trabalho na área da saúde, alguém que é acidentado, ele chega, depois de meia hora, alguns minutos, chega lá com aquele sangue todo coagulado, é rapidinho. Rapidinho a pessoa fica horrível, ela sofre um acidente, tem um corte na cabeça, um corte na testa, chega lá e tal, aquele sangue esparrama, que a cabeça sangra demais, é muito vascularizada, e quando aquilo sangra, o rosto fica preto, não fica vermelho, fica preto. O sangue acaba de sair, vai ficando preto. O vivo é vermelho, mas vai ficando aí coagulando, ficando preto. Então ele estava ali todo machucado, todo sujo, e começaram a cuspir nele.
Então imagina, estava com sangue vermelho, sangue vivo e sangue coagulado e cuspe. E bateram nele, deram tapa, deram bofetada, seu rosto estava machucado, estava moído, estava ferido e oprimido, conforme fala Isaías. Mas como um cordeiro mudo, não abriu sua boca. Depois de baterem tanto, depois de machucarem tanto, de ficarem caçoando com ele, profetiza-nos quem é que te bateu. Ele dava uma bofetada. Vedaram nos seus olhos e batiam nele. Profetiza-nos, batiam nele. É profeta? Ele é profeta, diz que em 3 dias reconstrói o templo. Ele é profeta que falou que a mulher lá não tinha... Eu estou falando aqui, né? Os irmãos conhecem a passagem bíblica. Você tem, esse marido que você está agora não nasceu, você teve 5 maridos que não nasceu. Então certamente saiu o conhecimento. Estou conjecturando, mas certamente saiu o conhecimento. Não é profeta, e batiam. Quem foi bateu? Foi o João ou foi o Antônio? E batiam, e machucaram, e cuspiam. E aquilo ali é para que eu tivesse, era para comigo, era para contigo aquilo. É para a comunidade que não quer nada com Deus. É para o homem, para a mulher, para aqueles que estão nos ouvindo agora e que não querem nada com o Senhor. É para o perdido pecador que está morto em ofensa e pecado, porque o pecado entrou e a morte passou a todos os homens. E o plano de Deus não é que o homem morra, não é que exista a morte, não é que haja a morte, mas Deus providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E ele estava ali sendo arrebentado com aqueles açoites e o seu sangue escorrendo. E de repente diz a palavra do Senhor que depois daquele suplício, aquela horrenda cena tenebrosa, então ele é levado para ser crucificado. Esse suplício da cruz, ele é de origem oriental, foi recebido dos persas, assírios e de caldeus, pelos gregos, egípcios e romanos. O romano abraçou isso aí dos orientais, que foi depois adaptado de forma que eles fizeram que fosse um dos mais cruéis, ou talvez, segundo alguns historiadores, o mais cruel de todos os flagelos, de todos os suplícios que pode existir. Existia uma cruz chamada Cruz de Cussata, em forma de X, ou de Santo André. Cruz Cumissata, aquela em forma de T, ou de Santo Antônio. E esta cruz latina, que é aquela que nós conhecemos, onde Cristo foi crucificado. A cruz ela pesava em média 300 libras, ou seja, 136 quilos. Aquela parte da trave, chamada de postíbulo, aquilo ali tinha 57 quilos mais ou menos. Agora eu quero só que você analise uma coisa, preste bem atenção. Alguns dias, vocês aqui que estão me ouvindo, aqui na congregação, levantaram de manhã e comeram um pouco, ou só tomaram um cafezinho, e por conta da correria, do corre-corre, vai para cá, vai para lá, aconteceu alguma coisa, não deu tempo de almoçar e só foi comer alguma coisa lá para as 4 da tarde e sentiu fraqueza? Já aconteceu isso? Aconteceu, irmã Fátima? Às vezes acontece com a gente, né? Ou até você come de manhã, mas come pouco, não come tanto, e aí você aí fica ali, anda para cá, corre para lá, corre para lá, corre para cá e tal, aí dá 4 da tarde, meu Deus, não deu tempo de almoçar, mal comi e tal, já sente aquela fraqueza, não sente? Algumas pessoas chegam a desmaiar. Lembra da última ceia? Foi depois das 18. Ele sentou com os seus discípulos e comeu. Celebrou a ceia com os seus discípulos. Dali ele não comeu mais nada e não bebeu mais nada. Ele foi até o Getsemane. Suor e sangue começou a ser eliminado do corpo dele, lá no Getsemane. Quando ele foi para o flagelo, muito sangue ele perdeu, mas muito sangue. Queridos, você não tem noção, às vezes um cortezinho, a pessoa chega lá para mim na Santa Casa, parece que foi uma faca, não foi, é uma artéria, sai sangue que não tem quantia. Uma vez derrubei um caco de piso no meu pé, eu nunca perdi tanto sangue como aquele dia. Tem 1 centímetro, se tiver o corte, mas saiu sangue e não pegou bem na artéria. E nas costas, vascularizado, o corpo quente, aquecido ali, a angústia e o sangue pulsando, o coração bombando com força, porque o coração, a pressão arterial com certeza acelerada, aumentou, ele estava ali, o coração acelerado, com a pressão ali, e o chicote nas costas, e a angústia, e a dor, e o peso do meu pecado, do seu pecado, que aquilo era para nós, queridos, era para mim e para você aquilo ali, não era para o nosso bom mestre, nosso bom pastor, mas a palavra nos diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E quando ele apanhava ali, enquanto ele era açoitado ali, por causa dos nossos pecados, que
Tanto nós desprezamos ele muitas vezes. Ele foi perdendo líquido, não tinha comido mais nada, desde aquela hora da ceia, nem bebido mais nada. Perdeu líquido lá no Getsemane, sangue e suor. Começou a perder sangue pela fronte, pela parte de trás da cabeça, pela parte da frente, as suas costas machucadas, o sangue escorrendo. E aquele peso daquela cruz, se fosse algumas versões, algumas pessoas entendem que foi a cruz inteira que ele levou. Há outras pensam que foi só o prostíbulo ali de 57 quilos e lá colocou naquela estaca maior. O certo é, ele foi, de modo que teve que ter alguém ajudá-lo. Um homem chamado Simão, de Cirene, ou Simão Cirineu. Tamanho era o peso, tamanho era a dor. As forças já se esvaindo. Sem comer, sem café da manhã, sem almoço. Aliás, era de manhã, apenas a última refeição e sem comer mais nada, a noite inteira acordado, sem dormir. A noite inteira sendo apontado, e leva para cá, e leva para lá, e vai para Anás, e vai lá para Pilatos, e vai para Herodes, e volta para cá, e volta para Pilatos, e vai, e apontado, esbofeteado. E quando lá na cruz o colocaram lá, os cravos, eles tinham 5 centímetros de diâmetro e tinham entre 13 a 18 centímetros de comprimento, segundo os historiadores. Entre 13 e 18 centímetros de comprimento. Alguns historiadores apontam que ele foi crucificado com 4, 2 nas mãos e 2 um em cada pé. Alguns outros historiadores dizem que foi 2 nas mãos e um pegando os 2 pés. E ficam nesse, porque acontecia isso, de ser 3 ou de ser 4. Se você for pesquisar, você vai ver que ele foi crucificado. A maioria das pessoas pensa que foi na palma da mão, não tinha como ser, porque os ossos daqui não dariam, tinha que ser abaixo do punho, abaixo aqui, ó, nesse pulso aqui, ó, entre o rádio e esse outro músculo, esse outro rádio e esse osso de cima aqui, ó. Nessa posição, furou aqui, crucificou, o sangue foi vertendo. Algumas linhas estudiosas apresentam que nos pés era colocado uma espécie de uma piramidezinha, de um triângulozinho, onde apoiava o pé. E alguns lugares dizem que não apoiava o pé, era já direto na madeira. Agora eu quero só que você observe o seguinte: ele crucificado, pendurado, perdeu tanto sangue a noite toda, para lá e para cá, sem comer, sem beber, lá pendurado. Às 9 da manhã ele foi crucificado. Às 9 da manhã ele foi crucificado. Estando crucificado lá, imagina só as suas costas todas machucadas. E não pensa que aquela canção que eu gosto de cantar, mas madeiro lavrado, não era lavrado, lavrado é trabalhado, era madeira grossa. Não era lisinha, que vai lá, que passa, eu não sei como é que chama aquela ferramenta, que alisa, que passa lixa, deixa arrumadinho, bonitinho. Não. As suas costas machucadas com os açoites, ainda levou a cruz toda cheia de madeira ruim, de farpas, lhe ferindo, lhe machucando, lhe doendo, lhe pesando. Ele sem força, Simão Cirineu, ajuda ele aí. E aquele homem foi levando até o Gólgota, ou o lugar da caveira, porque o seu formato parecia uma caveira realmente. Era um lugar que as pessoas morriam ali, era um lugar de sacrificar mesmo, de matar mesmo, de que os piores bandidos eram levados para lá para morrer. Era um lugar terrível, feio, fétido, cheio de moscas, lugar tenebroso, lugar de caveira, e lá crucificado. Imagina o peso do seu corpo. De repente, esse dia, para ele não ficar asfixiado sem ar, ele tinha que se levantar. Para ele se levantar, ele tinha que forçar nos pés machucado com os cravos. Para ele fazer isso, quando você trabalha nessa área como eu trabalho, fica mais fácil de entender as coisas. Se alguém leva uma facada e a faca fica lá, você não tira. O médico vai lá, vai fazer cirurgia, para você tirar vai sair sangue. Só que ali, quando pregou, saiu sangue. Mas estando pregado, segura. Mas como ele tinha que levantar, forçar o corpo para respirar, ele tinha que forçar os pés, ele tinha que forçar a mão. E aí sangrando mais ainda, derramando sangue mais ainda por nós, pecadores tenebrosos como somos. E ele faltava o ar, e ele tinha que forçar o corpo para respirar. Você ficou com falta de ar? Já passou por isso? Não é ruim? Não é horrível? Ele ali com o peso, as costas machucadas, a fronte machucada, seu rosto todo cheio de sangue, preto, ele estava tomado de sangue coagulado, de sangue vivo ao mesmo tempo, e o seu suor escorrendo também, sem comer, sem beber água, com fome, às 9 da manhã ali. Aí sentia,
Chegaram no soldado e foram levar para ele um preparado, antes da crucificação, um preparado com mirras e com vinagre ali. Ele não quis tomar, porque aquilo era um tipo de um entorpecente que ia aliviar a dor. Ele não quis tomar. Não, ele vai, não tem refresco por nossos pecados. Ele não quis aquilo. É de uma forma de entorpecer para aliviar a dor. E ele lá crucificado, de repente, o seu corpo pesado, ele tinha que respirar, ele forçava, não forçava. Aonde estavam os cravos, nas suas mãos, nos seus pés, ele forçava e aquilo doía terrivelmente, e no forçar ele esfregava as suas costas naquela madeira, que não era uma madeira lisinha, madeira cheia de casca, de espinho, de farpa, e ele fazia aquilo para respirar, para puxar o ar. E o sangue escorria e caía, o sangue escorria e caía, o sangue escorria e caía. E as pessoas apegam, não pregam mais essa mensagem, não pregam mais isso daí, porque é terrível, mas é uma grande verdade que tem que ser pregada. E as pessoas usam do evangelho para ganhar dinheiro, para enriquecer, para subir na política, para subir na vida, para conquistar a coisa da terra. E a cruz ali não é uma escada, que Jesus usou uma cruz para nos arrancar do pecado, das trevas, da morte. Porque a morte entrou por causa do pecado. E de repente Jesus lá, com tanta dor, João 19, 28 diz a palavra de Deus que ele fala assim: tenho sede. Ele mesmo que disse: eu sou a água da vida. No livro de João capítulo 7, no último dia da festa, ele diz: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele diz para aquela mulher samaritana no capítulo 4 de João: eu tenho uma água que se alguém beber, nunca mais terá sede. Mas ele naquele momento lá, ele disse: tenho sede. Aquele que é a água da vida, aquele que é a fonte da água da vida, aquele que nos leva ao manancial, como fala em Salmo 23, águas tranquilas, conforme fala em Isaías, a manancial de água da vida. Ele que é o que nos conduz à água da vida, tem a água da vida, é a água gostosa, gloriosa para as nossas vidas, estava lá dizendo: tenho sede. Quando a pessoa tem sede, quando ela chega a ter sede, qualquer um de nós, ele já teve 2% de desidratação. Com 5% de desidratação, a sua boca seca. E não adianta tomar qualquer outra coisa, a não ser água, porque só água mata a sede. Com 5% você já está ali com a boca seca, desesperada por um copo d'água. Você vê pessoas nos lugares difíceis na nação ou país, ou até aqui no nosso Nordeste, muitas vezes, as pessoas se abaixarem e beber água da poça, mesmo que suja, porque ele precisa de hidratação, precisa de reidratar. Ele podia ter morrido de hipovolemia, eu já falei isso aqui em outra mensagem, perder todo o volume do corpo, volume de água, líquido. O homem adulto, ele tem cerca de 66% de líquido no seu corpo, em média. Uma criança tem cerca de 80% de líquido no seu corpo. Por isso uma criança, quando tem diarreia, bebezinho, tem que correr logo, porque ele precisa ser reidratado logo. O adulto ele aguenta um pouco mais, porque a porcentagem é maior. Aí ele está lá sofrendo com sede, e com muita sede, diga-se de passagem. Às vezes eu fico orando: meu Deus, como é que ele não morreu de hipovolemia, tanto volume que ele perdeu? Os seus rins seriam, se ele porventura saísse dali, não, vamos tirar ele daqui, porque ele, para ele viver, já sofreu muito tiro daqui, os seus rins iam ser prejudicados, as suas funções renais, os seus órgãos internos, ele não teria como. Das 9 da manhã, 3 horas depois, até o meio-dia, começou a escurecer o sol. O planeta, o cosmos, o mundo começou a sentir ali o rei, o dono, o Senhor, aquele que por todas as coisas foram criadas por ele, estava lá crucificado. À sua direita um ladrão, à sua esquerda um outro, zombando dele. Depois um falou assim: olha, nós estamos aqui porque merecemos, ele não tem culpa alguma. E ali ele olha para: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, hoje mesmo estará comigo. Às vezes eu me pergunto, por que Jesus morreu primeiro que eles? Todas as vezes que você lê na palavra que Jesus encontrou com alguém morto, ele ressuscitou morto. Todas as vezes. Lázaro, 4 dias depois, foi lá e ressuscitou. A viúva de Naim foi lá e ressuscitou. A filha de Jairo foi lá e ressuscitou. Talvez se eles morressem antes, estou fazendo uma conjectura, né? Talvez ele já ressuscitasse, porque onde chegava, ele é vida, aquele que é vida estava ali, ó, dando a sua vida, morrendo. Como é que ele não morreu de hipovolemia? Como é que ele, de hemorragia drástica, grave, que nós chamamos, e de repente ele tem sede, ele chega o vinagre à sua boca e ele diz: está consumado.
Algumas vezes era necessário que se quebrasse a perna das pessoas crucificadas, para que ela não mais ficasse firmando o corpo para respirar. Quebra a perna, não tem mais força de levantar o corpo. Quebrou a perna, travou tudo, asfixiou, não sobe, não respira. Os alvéolos pulmonares não vão abrir, ele não vai conseguir respirar. O coração não vai ter força para bombar o oxigênio, está impressionado, a pressão tão grande ali, não, o seu sangue não é bombeado, o seu sangue que leva o oxigênio para o organismo não vai bombear o oxigênio, o sangue precisa ser oxigenado, o coração está, a pressão é tão grande, fecha tudo, não vai, ele vai morrer asfixiado. Quebra a perna. Quebrou a perna de um, quebrou a perna do outro, foram quebrar a perna de Jesus às 3 da tarde e o viram que já tinha morrido. Tenho sede, foram dar vinagre para ele, não quis tomar, colocaram em sua boca, melhor dizendo, ele disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você ler lá os profetas, melhor dizendo, os apóstolos dizendo: vocês judeus mataram o mestre, é uma verdade. Mas o texto também nos informa que Jesus disse: ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu tenho poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Então nos planos eternos, propósitos eternos do Senhor Deus, lá naquele momento tão terrível, tão tenebroso, onde Jesus morreu, Ele deu sua vida por nós pecadores. Que Isaías fala assim, olhando para ele, nenhuma beleza vimos, porque estava horrível, de tanto apanhar, sangue escorrido, sangue escorrendo, sangue coagulado, sangue grudado, quando chega alguém na Santa Casa, a gente limpa com água oxigenada, limpa, sai tudo, ali não tinha, estava feio ali. Segundo alguns estudiosos, ficava assim, não com aquela espécie de fralda, não, ficava nu. Era um vitupério, era uma vergonha, era maldito aquele que fosse para o madeiro. E a Bíblia fala que ele se fez maldição por nós. Está lá em Gálatas 3, versos 13 e 14. E algumas pessoas falam para o crente: olha, tem que fazer uma campanha de 7 dias para tirar a maldição da sua vida. Você não é crente? Salve em Jesus Cristo? Mas tem que tirar a maldição da sua vida. Ou então tem que ver se a maldição não está na sua avó, bisavó, tataravó, mas você não é crente? Salve Jesus, você não morreu em Cristo, você não está vivo agora? Não, mas tem que tirar. Meu Deus, lá no madeiro, falando o que eu estou falando aqui, isso aqui é um vislumbre pequeno do tamanho que é, porque é muito mais terrível do que eu posso expressar aqui. Faltam-me palavras para expressar os horrores que Jesus passou na cruz do Calvário. E naquele momento lá na cruz, diz a palavra que Ele entregou o seu Espírito. Mateus 27, 50. Diz a Bíblia que Ele entregou o seu Espírito. Ele morre. E quando Ele morre, Ele mata a morte. Quando Ele morre, Ele decreta a falência da morte. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. A Bíblia nos informa, vamos seguir aqui agora: eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. De alto a baixo, porque no lugar santo havia uma cortina espessa, não é cortina igual essa aqui fininha, uma cortina espessa, que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano, pela ocasião de Yom Kippur, para fazer a expiação, no dia da expiação, e só uma vez que ele entrava, no outro ano já seria outro que entraria, e assim por diante. Mas Jesus, a Bíblia diz que do alto a baixo do templo, não de baixo a cima, mas de alto a baixo, foi rasgado o véu do templo. Hebreus 10, 20 nos dá a informação que pelo novo e vivo caminho que foi rasgado na cruz, um exemplo desse véu é a cruz, a carne, o corpo de Cristo rasgado na cruz, abrindo para nós um novo e vivo caminho ao Senhor. Não precisa mais do sumo sacerdote uma vez por ano, só ele uma vez, não. Agora a igreja tem acesso ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Filho, pelo novo e vivo caminho que foi rasgado na cruz do Calvário. De modo que nós podemos aqui orar na sua casa, orar de manhã, orar de tarde, de noite, e ter acesso ao Pai. Jesus ensinou para a samaritana, não é nem em Jerusalém, lá no templo, nem no monte, é em espírito e em verdade. Em João 16 ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar um consolador, ele vai estar convosco, vai ensinar todos vocês e vai levar vocês a toda a verdade. E lá a palavra nos diz aqui no verso de número 51: e eis que o véu do templo se rasgou em 2. Irmão sério, nos dias atuais as pessoas querem costurar o véu, querem judaizar, querem colocar kippá, querem colocar shofar, querem colocar elementos do judaísmo no meio da igreja.
Querem costurar este véu e dizer: não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que observar a lei, as observâncias. E se você não fizer assim, você não faz parte da igreja. A igreja do Senhor é composta de homens e mulheres, judeus e gentios, todos congregados em Cristo Jesus. Nós temos que valorizar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós temos que pregar essa mensagem, pregar sobre a cruz, porque lá naquele momento que Ele entregou o seu Espírito, começou a acontecer coisas tremendas. E Jesus, clamando em alta voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O acesso está aberto, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. É o que o texto nos informa. Mas eles não tinham corpo de glória, morreram novamente. Jesus e as primícias, olha só, quantas coisas aconteceram na morte de Jesus e por ocasião da sua ressurreição. Mas quando nós chegamos para o livro de Mateus, capítulo 28, um dos versículos mais gloriosos da palavra do Senhor, que quando as mulheres vão para o sepulcro para fazer ali com as especiarias, envolver, fazer alguma coisa e tal, o costume da época, e quando elas vão, elas chegam e ficam extasiadas com um ser que está sentado sobre a pedra, o sepulcro aberto, a pedra rolada, e as mulheres ali, elas olham e ficam estupefatas, porque aquela visão terrível, elas acharam que era o homem que cuidava ali do horto, pensavam que era alguém que trabalhava, e vê com vestes resplandecentes, e onde levaram o nosso mestre? Aí o anjo diz: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Aleluia, aleluia. Essa tem que ser a nossa mensagem, a nossa pregação, a pregação da cruz. Ele já ressuscitou, ele não está aqui. E diga-se de passagem, a pedra não foi rolada para que Jesus saísse, a pedra foi rolada para que elas olhassem e vissem o lugar onde ele tinha ficado, porque ele saiu atravessando pelas pedras, como eu falei aqui na última mensagem, um dia desses aí. Ele atravessou aquela parede, ele atravessou aquelas pedras, ele saiu num corpo de glória. Agora, existe algo que eu quero, para nós concluirmos, dizer para os amados irmãos: que Jesus vive, reina eternamente. Ele não está morto. Ele sofreu e morreu por nós, para matar a morte. E portanto aqueles que estão em Cristo não vão morrer. Mas ele pode morrer fisicamente, mas não vai morrer a morte eterna, porque ele estava morto e já ressuscitou com Cristo. Agora, muitos não querem pregar essa mensagem. Observe o que diz Filipenses capítulo 3. Vamos lá rapidamente, eu vou encerrar daqui uns 10 minutinhos. Filipenses capítulo de número 3. E o verso 17 até o 19: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas de baixo. Colossenses 3, verso 3 diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. O apóstolo Pedro nos informa no livro de 1 Pedro capítulo 1, verso 18, verso 19, vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, e o verso 18 e o verso 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Algumas pessoas dizem: é de graça, a salvação é de graça. Não, é pela graça, através por meio da fé, porque isso é dom de Deus, não vem de nós. Mas não é de graça, foi um preço altíssimo, um preço muito caro, que não é possível um ser humano pagar, não é possível o homem pagar, mas Cristo pagou esse preço altíssimo, alto. Em João 5, verso 24 e 25 diz que vai chegar um tempo em que aqueles que ouviram a sua palavra, ouviram a sua voz, eles vão estar saindo do mundo dos mortos e vindo para a vida. Ou seja, os mortos sem Cristo vão ouvir a pregação e vão viver
viver, e um dia aqueles que estão na sepultura vão sair da sepultura e vão ser trazidos para fora também, em corpo de glória, se estiver com Cristo, em corpo de vergonha, para a ressurreição do vergonha e desprezo eterno. A Bíblia nos informa em João capítulo 11, João capítulo 1, versículo 11, Jesus dizendo a palavra do Senhor: veio para os seus, mas os seus não receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Olha só, a minha versão é corrigida fiel. Vamos ver como é que eu falo na minha versão aqui. João capítulo 1, verso 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora olha a sequência: mas, vírgula, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Volta para o versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Seu e seus, singular e plural. Tem uma diferença muito grande aqui. O seu são o seu povo, os seus eleitos, os seus escolhidos. Os seus, a sua linhagem etimológica, a sua linhagem de raça, os judeus, os hebreus. Veio para o que era seu, mas os seus da raça dos judeus, dos hebreus ali, não receberam. Eles não receberam, mas a todos quanto recebeu, mas só vai receber aquele que o Espírito Santo vai regenerar e vai mostrar. Então o plano eterno de Deus está sendo cumprido nas nossas vidas, porque Deus não é surpreendido. Não é possível surpreender Deus. Quando aponta lá no Egito o cordeiro que foi imaculado naquela Páscoa, quando foi imaculado lá, e Cristo é a nossa Páscoa. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor Deus, que Jesus diz no livro de João capítulo 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. É vida com Deus, é viver com Deus, na palavra de Deus, louvando, exaltando e honrando a Ele pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, coisa que ninguém poderia fazer. Algumas pessoas ouvem lá no livro de Isaías, no capítulo 6, quando é dita aquela frase: quem há de ir por nós, a quem enviaremos? Algumas pessoas em suas pregações conjecturam que ouviu-se a voz e no céu se levantou Miguel dizendo: não, eu não vou. Aí vem Gabriel: não, eu também não vou. Como que um anjo vai dizer para Deus que não? Não era isso. Era Cristo. Quem vê aquilo ali aponta para Cristo, que podia vir, ser o missionário por excelência, morrer em nosso lugar. Mas diz o texto, em 1 Pedro 1,23: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O Verbo. E quem é o Verbo? Jesus, que na cruz do Calvário morreu por nós, os pecadores. Mas que 28,6 de Mateus diz: não está aqui, porque já ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ali ocupado pelo Senhor, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e que tem todo o governo e todo o poder nos céus e da terra, e nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. A Bíblia nos informa no livro de 1 Coríntios capítulo 15, do verso 26 ao verso 54, no verso 26 fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. E se você for seguindo a sequência, o tempo não me permite fazer isso, você vai ver que o mistério, Paulo começa a dizer ali, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não é o arrebatamento da igreja ali, é a transformação dos vivos, ou a ressurreição dos vivos, dos mortos em corpo de glória, e a transformação dos vivos, por ocasião da vinda bendita do Senhor. Agora, para nós encerrarmos, voltemos agora para Apocalipse. Quando João vê, diz o texto: e eu quando vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem está em Cristo, aleluia, tem vida. Está fechado o inferno, está fechada a porta da eternidade sem Ele, porque Ele tem a chave. João ficou ali estupefato, ele caiu aos seus pés. Tamanho foi o vislumbre que ele teve da presença gloriosa do Senhor. E ele estava dizendo: realmente eu morri.
mas 3 dias depois, diz o texto sagrado, ele ressuscitou, para que nós tivéssemos vida, e essa sim uma vida abundante, vida graciosa na presença do Senhor, vida eterna.